Queridos amigos, minhas queridas, conforme prometi, vamos fazer uma reflexão sobre a terceira parte desse questionamento aos presidenciáveis. Vamos falar hoje sobre o modelo do Estado e o funcionamento do governo. Meus queridos amigos e minhas queridas, nessa terceira parte dessa sequência de considerações, nas quais proponho questões essenciais para serem cobradas, sobretudo aos presidenciáveis, para superar esse debate estéril de qualquer coisa sobre qualquer coisa, como têm sido as apresentações. Vamos ver como poderiam ser bases de um plano de desenvolvimento para o Brasil a ser exigido dos candidatos à presidência da República e a outros políticos também. Entre essas questões, não se pode deixar de considerar também as de ordem institucional ou razões do Estado e que constituem, de certa forma, a ordem complementar à existência de um país democraticamente maduro e como garantia de seu próprio desenvolvimento participativo solidário e pronto, portanto, para ingressar num mundo globalizado e interdependente. Inicialmente, meus queridos, é preciso lembrar que o Brasil teve sua formação própria na sua origem e na sua história, diferente dos outros países que no século XIX, na América, conquistaram sua independência. Como os Estados Unidos, embora esses já se tornassem independentes no século XVIII, mas a dezena de pequenos países da América Central ou a quase dezena de países da América do Sul. Esses países obtiveram sua independência através da ruptura revolucionária contra suas metrópoles, todos eles adotando, em consequência, o regime republicano como forma de governo, diferente das monarquias de suas metrópoles colonizadoras, especialmente a Espanha e a Inglaterra. O Brasil foi diferente. Como sabemos, a independência brasileira foi declarada pelo filho do rei de Portugal, Dom Pedro I, e também herdeiro do trono português, onde se tornou Dom Pedro IV. Fatores que acabaram por implantar no Brasil o regime monárquico sob a forma imperial. Este regime, diferenciado, portanto, do regime adotado por todos os países da América, por quase 80 anos governou o Brasil, como um governo centralizado, com fraca representação constitucional e parlamentar, organizado em províncias, fortemente subordinadas ao poder central. Desse regime centralizado, o Brasil passou para uma república federativa, viciada, proclamada pelos militares que suplantaram um movimento civil pró-república. Os militares servidores da corte imperial. Assim pode-se dizer que a República no Brasil foi proclamada através de um golpe mais ou menos palaciano, que destituiu e exilou o imperador, colocando sucessivamente generais no poder. Essa República centralizada, embora nominalmente tenha transformado as províncias do Império em estados, apenas uma concessão do poder central que lhes deu às antigas províncias alguma autonomia, mas na prática preservou a centralização do poder. Desta forma, o Brasil acabou virando uma república federativa nominal, permitindo a denominação de União ao governo central e de Estado às antigas províncias, bem como a instalação de um governo federal e dos governos estaduais e municipais eleitos. Mas isso não é suficiente para se ter uma federação. É preciso considerar que a subordinação dos estados contraria o próprio nome de Estado, nome que implica por si um alto grau de autonomia, o que na prática não acontece no Brasil, onde os estados continuam dependentes do poder central, como tinham sido as províncias no tempo do Império. A eleição de seus governadores, ou mesmo a existência de um legislativo e um judiciário a nível estadual,
não são diferentes não são suficientes para definir um Estado, que se não implica necessariamente em soberania, implica necessariamente em alto grau de autonomia. Exemplo extremo da confusão desses conceitos acontece no Brasil, no Distrito Federal, que elege seu governador, tem sua Câmara Legislativa e seu sistema judiciário, e, no entanto, não é um Estado. Continua sendo meramente um órgão federal. Aliás, como diz o nome, um Distrito Federal. É de se lembrar que, após a proclamação da República, vários movimentos de caráter federativo que reivindicaram mais autonomia para os Estados foram esmagados pela República presidencialista, forte e centralizadora. É preciso dizer também que essa República presidencialista, que significa também um presidencialismo forte, diferente de uma república parlamentar, onde o executivo é dividido com o parlamento, de onde sai o primeiro-ministro, que é quem governa pelo parlamento. Dessa centralização se originam frequentemente as relações conflituosas com um parlamento vítima de sua própria organização, no Brasil, em duas casas de funções pouco entendidas ou pouco praticadas, compostas de um excesso de partidos, e na Câmara, além do excesso de partidos, grande parte apenas para representar o poder espúrio dos coronéis da política, ainda é formada por desnecessário excesso de parlamentares. A essa confusão se soma um judiciário viciado de ministros que se julgam inatingíveis e inimputáveis pela forma de acesso de seus membros, pela quase vitalicidade de seus mandatos e, inclusive, pelo pouco caso com que respeitam a própria competência voltada ao zelo pela Constituição, substituída pela sede de expandir o próprio poder entre os poderes. É preciso saber como os presidenciáveis pensam sobre esses poderes de organização ou legitimidade relativas e como eles pretendem atuar ou relacionar-se, pois que essas questões, antes de serem teóricas, são profundamente essenciais para a prática de uma cooperação independente e harmônica, como quer a Constituição, em favor da paz, da tranquilidade e do desenvolvimento do país. Necessário também que definam com clareza como pretendem administrar o relacionamento da União com os Estados, nominalmente federados, exercendo o respeito às respectivas funções ou competências decorrentes de uma república federativa. Face a isto tudo, vamos a algumas questões para fortalecer a organização federativa. Primeiro, a reforma fiscal. Em primeiro lugar, e como pressuposto de fortalecer o federalismo, isto é, a presença dos Estados, sempre falada e prometida, mas nunca executada, penso que, entre outras questões, a descentralização para os entes federados da competência da criação e arrecadação de impostos constitui um dos fatores que dariam mais legitimidade ao Brasil enquanto federação. Isto porque, entre outros desvios, o atual sistema de arrecadação de impostos, grandemente complexo e centralizado no governo federal, faz os recursos da sociedade percorrer o caminho até o poder central para depois retornar, em parte, redistribuído aos estados e aos municípios. Neste longo passeio burocrático, em cada estágio vão se perdendo tempo e parcelas do valor recolhido da sociedade, e se fortalece o poder central sobre os estados, frequentemente transformados em pedintes dos recursos produto do trabalho da sociedade que os compõe ou das condições naturais de seu território, enquanto dessa forma se esvai com o dinheiro boa parte de sua autonomia. O que pensam os presidenciáveis e outros pretendentes ao poder, pode-se perguntar,
especialmente os parlamentares, sobre as competências e os limites do poder federal em relação ao poder e à competência dos poderes dos estados, pressuposto essencial para uma reforma tributária ou fiscal, na perspectiva de repensar ou respeitar o princípio federativo que, infelizmente, neste Brasil tão amplo e tão diversificado, se define mais de forma nominal do que de forma efetiva como uma federação. Aliás, o pensamento em República Federativa, pensando nisto, e sendo o Senado o representante dos estados que se uniram para formar a federação, teoricamente, deveria essa instituição, o Senado, ter como função básica as decisões referentes às competências da União em relação às competências dos estados e, por decorrência, dos municípios, e, por conseguinte, também sobre os recursos financeiros a serem criados e apropriados por um ou por outro desses entes, a federação, a União ou os estados e os municípios, por consequência. Outra questão, sobre a reformulação da máquina estatal ou a reforma administrativa. Em decorrência dessa nova forma de aproximar o país ou de pôr em prática sua natureza essencial e constitucional de república federativa, decorre a necessidade de reformular a máquina estatal, ou seja, do que tanto se fala e promete, mas sobre o que nada se faz, a promoção da reforma administrativa, onde a organização federal não seja feita conforme os interesses do governo eventual, do que lhe dá na cabeça, ou de seus interesses de ordem política, de ordem corporativa, ou de outras ordens menos confessáveis, como acontece no Brasil. Mas corresponda, assim, à organização do governo às funções que devem ser exercidas pela União, pelo governo federal, as que, por sua natureza, não podem ser exercidas pela iniciativa privada ou pelos estados e os municípios. Esta organização essencial, definida pelas funções de competência federal, portanto da União dos estados, entenda-se, deve se constituir em consequência dos órgãos correspondentes a essas funções, sem duplicar os órgãos para a mesma função, ou sem que falte para cada função um órgão correspondente. Porque não considera essa organização essencial é que a organização do Estado no Brasil fica a critério irracional dos interesses do governo, como premiar amigos e correligionários, responder a interesses ou pressões corporativas, obter apoio de grupos políticos e outros interesses menos confessáveis ainda. As consequências dessa irracionalidade, vejam só. Falta ao governo planejamento e execução de suas ações estratégicas. Falta a coordenação e a supervisão dessas ações, o que produz a ineficácia administrativa e a falta de controle das ações do governo e de seus órgãos. É preciso entender que esta é a mais cara das formas de corrupção que faz o povo sofrer. Infelizmente, é por esta forma de desgoverno que se abre a porta à corrupção e ao desperdício do dinheiro público, aos serviços públicos de má qualidade, fatores que se evidenciaram de forma especial quando o país, inspirado por essas razões espúrias, chegou a quase 40 ministérios, grande parte transformado simplesmente em moeda de troca, balcão de compra e venda de favores, onde a prestação dos serviços públicos de qualquer qualidade se vai pelo ralo. É preciso saber o que pensam os presidenciáveis e seus assessores e cabos eleitorais sobre a organização do governo. Se pretende organizá-lo em sintonia com as funções que lhe cabe como representante ou delegado da União e dos Estados para promover o bem social, ou se pretende continuar
a organizá-lo de acordo com os interesses de toda a ordem a que me referi. Nesta perspectiva, quais as funções executivas da União numa república federativa, como nós somos, e as de competência dos Estados federados? Uma análise das funções de competência federal numa república federativa, como deveria ser o Brasil na prática, se resume a 5 ou 6, sendo as restantes funções, por consequência, de competência executiva dos estados ou dos municípios, cabendo à União, em relação a essas outras funções, dar seu apoio complementar e, eventualmente, em casos de necessidade, assumir sua execução parcial ou até sua execução total. Mas isto é uma exceção. Nessa perspectiva, apenas são funções por natureza de competência indelegável da União, porque não há como ser exercidas pelos Estados individualmente, sob pena de quebra da federação. É sobre isto, a competência ou as funções que pertencem à União e as que pertencem aos Estados, que os candidatos à presidência devem se manifestar, ou que nós, os eleitores, devemos assumir como compromisso de exigir deles que se manifestem. Em primeiro lugar, as relações internacionais, num mundo globalizado e interdependente. Como e quais relações devem orientar os interesses nacionais e a colaboração para o mundo mais humano, mais solidário e mais participativo? Qual é o lugar que o Brasil pode ocupar em função de sua história, dos sentimentos de seu povo e da abundância de seus recursos naturais e estratégicos para si mesmo e para o mundo? Esse relacionamento com o mundo, por sua natureza, é necessariamente uma função da União. A segunda questão, também de competência da União, do Estado Federal, a gestão da moeda e das finanças, diante dessa economia globalizada e, portanto, interdependente, e com seus resultantes para o Brasil, a participação e a intervenção do Estado na economia, a livre competição e outras questões essenciais, como a reversão do processo das desigualdades sociais em contínuo crescimento no Brasil, as estratégias e o rumo do desenvolvimento, o equilíbrio orçamentário, os justos gastos governamentais e a inflação, a partir do pressuposto de que a economia deve servir à sociedade e não o inverso. O novo conceito da economia, como afirmamos, dada a equação social e não a equação ela própria à custa da sociedade, até para que os Estados possam interagir entre si, é a segunda função indelegável da União. A terceira é a justiça e a segurança interna. As atribuições da União nas áreas de segurança e justiça devem se concentrar e esgotar nas questões constitucionais decorrentes do Pacto Federativo, isto é, da União dos Estados, para formar o país, como também as que dizem respeito à segurança nacional e às questões de justiça em que esteja envolvida a União. Para isso, na área da justiça, se torna necessária uma descentralização dos processos e das sentenças terminativas, especialmente em relações às causas referentes aos indivíduos e aos grupos sociais. Em relação à segurança, a competência da União deve se concentrar-se na segurança do Estado Federal, e na capacidade de dar apoio e complementação às limitações dos Estados ou das regiões onde prevaleça a violência sobre as razões do Estado e os direitos dos cidadãos. Enfim, cabe exclusivamente à defesa nacional. A história, a cultura e objetivos nacionais repelem sempre o uso da força nos limites internos, como nas relações internacionais, considerada a paz um dos objetivos essenciais da nação.
Da mesma forma, a promoção e a garantia da paz e da harmonia entre os Estados, a eliminação das desigualdades regionais e o planejamento nacional devem igualmente ser consideradas as diferenças de cada região e o planejamento dos Estados. Deve acontecer como competência e dever da União, para que exista harmonia e ação articulada entre os Estados, com vistas à objetividade, à existência da União Federativa. A própria organização institucional, correspondente às funções de competência da União Federal, evitando-se a duplicação de órgãos para as mesmas funções, ou a permanência de vazios de órgãos para algumas de suas competências funcionais. A todo custo, havendo fortalecimento das instituições, não tem sentido que cada governante queira e transforme as instituições a seu gosto ou a sua ideologia política ou de qualquer outra classificação. Enfim, a garantia da infraestrutura interestadual, entendendo-se os transportes terrestres, fluviais e aéreos, bem como as comunicações e a supervisão das redes sociais, no território enorme, a extensão e grande diversidade do país, viabilizando seu funcionamento e sua integração econômica e social. Essas são funções inerentes à União e, por isto, indelegáveis. Existem outras funções que devem ser de competência dos Estados, agora sim dos Estados federados, por sua natureza, por se realizarem, por acontecerem nos Estados e por não terem dimensão nacional, a não ser de forma derivada, pois que todos os Estados pertencem à União ou ao Pacto Federativo. Em consequência, essas competências essenciais dos diversos níveis da Federação, os Estados e os municípios, enquanto devem ser respeitados pela União, devem ter seu apoio e até sua ação complementar, se necessário, e, eventualmente, sua articulação. Essas competências desconcentradas, pois, é que dão significado ou conteúdo ao modelo federativo, mas exatamente por isto, pela união imposta pelo modelo federativo, não dispensam a União de suas responsabilidades permanentes e conjunta em relação a elas. Para essas razões, a União devem ter órgãos específicos, a nível ministerial ou não, que cumpram junto aos entes federados essas responsabilidades de competência original dos Estados, ou mesmo dos municípios. São de competência original desses outros níveis da federação, mas que devem ser exercidos complementarmente também pela União, as seguintes funções: a saúde, a educação e a cultura, a segurança e a justiça nos termos referidos, as infraestruturas internas de transporte e comunicação e outras. Sua própria organização, óbvio, administrativa e institucional, inclusive a própria gerência financeira. Diante disso, desses conceitos essenciais numa república federativa, ou seja, na organização e funcionamento da União Federal e dos Estados que a constituem, o número de ministério ou de outros órgãos em nível equivalente, na União ou nos Estados, em sua essência, devem corresponder à natureza e ao número de funções originais ou derivadas, seja da União, seja nos Estados e nos municípios. Em consequência desse número de funções ou competências que se resumem em torno de uma dezena, pouco mais ou pouco menos, esse deveria ser, para o bem do Brasil, o bem do povo brasileiro e a eficácia do próprio governo, meu caro amigo, minha querida amiga, deveria ser o número de órgãos de primeiro nível da organização federal, e mutatis mutandis, mudando o que se deve mudar dos outros níveis da federação. Esses parâmetros deveriam nos levar a conhecer o que pensam os presidenciáveis, especialmente
mas também os candidatos de outros setores e de outros níveis. O que pensam, se pensam, e como pretendem pôr em prática esses princípios essenciais decorrentes dos valores éticos, sem o que nenhum governo governa e nenhum Estado se mantém. Valores éticos como o direito das sociedades à participação e à solidariedade em sua organização e nos resultados de seus governantes. É para essa dimensão que deve caminhar a necessária reforma administrativa, como disse, sempre falada e prometida, mas nunca executada. Ou receio que, caso aconteça, para que não aconteça uma reforma onde alguma coisa seja mudada, para que nada mude e tudo continue como está. Enfim, cabe uma definitiva pergunta aos presidenciáveis e a outros que pedem o nosso voto. Quem vai pagar pela falta de coordenação, falta de eficiência e falta de ética dos governadores e dos governantes, dos governos e dos governantes, pelo desperdício através dessa multiplicação de órgãos e ministérios ou secretarias, órgãos de interesse improdutivos e prostituídos, porque, como disse, transformados em balcões ou moeda de compra e venda de interesses, quem vai pagar, dizia, pelo desperdício de dinheiro da sociedade, do meu e do seu dinheiro, meu caro amigo, minha querida amiga? Você sabe, eu sei, quem vai pagar sou eu, é você, é o povo brasileiro. Terminando, quero dizer também que essas reflexões devem servir como referência ao eleitor, portanto a mim e a você, para a partir delas perceber que o maior problema da multiplicação dos ministérios ou órgãos de primeiro nível não é apenas nem principalmente o seu custo em cargos, em pessoal, em mordomias, em corrupção, mas é, sobretudo, a ingovernabilidade, isto é, a impossibilidade de coordenar e tornar eficiente uma máquina de 30, 40 ou mais órgãos. Esta é uma verdade que impossibilita qualquer controle ou supervisão, ou até mesmo qualquer conhecimento do governo, seja o presidente ou seja o governador, do que está acontecendo em seu mandato. E é também como consequência a porta aberta para a corrupção, bem como para a justificativa que não justifica nada, do eu não sabia, eu não sabia. O pior é que este não saber pode até ser verdade, mas a verdade é que, além de nada justificar, ao contrário, prova o descaso ou a incompetência para o exercício das funções, da responsabilidade da função ou do cargo ocupado. Para concluir, quero me referir, enfim, aos fundamentos éticos que devem inspirar toda organização social, da qual faz parte, em primeiro plano, o próprio governo. Quero me referir à participação de todas as pessoas, de toda a comunidade, participação que só se torna possível na prática quando a sociedade e o governo se organizam de forma desconcentrada, de forma a chegar mais perto do povo, da sociedade, que elimina a concentração e a exclusão. Por isto, o conceito federativo precisa ser posto em prática e não merece nosso voto quem não pretende praticá-lo, ou quem sabe, nem sabe o que ele significa. Quero me referir à solidariedade, que vai além do simples socorro caritativo, mas envolve a cooperação, substituindo a competição e o conflito entre os poderes, cooperação que deve presidir as relações entre as pessoas, nas comunidades, entre os órgãos federais entre si ou em suas relações com os entes federados, os estados, e através deles os municípios, que esta é a única forma de promover a paz social, tão necessária entre as pessoas,
as instituições e as nações, harmonizando o mundo. Sim, meus amigos, essa é a dimensão humana que se deve promover na sociedade. E este é o momento em que vamos escolher os que governarão o Brasil, ou essa nossa pátria de dimensão tamanha, para seu próprio povo, para todos nós e para o mundo. Esse é o momento em que cada um, eu e você, somos chamados a dar pelo voto a contribuição de cada um para um Brasil e para um mundo melhor. Reflita, meu caríssimo amigo, minha querida amiga, comente se quiser e, se puder, divulgue, compartilhe. Um grande abraço.